Fala, Celso sem tramelas! Bom, essa semana não tem como não falar do assunto mais comentado da semana no mundo, que é a morte do Papa Francisco. Algumas situações assim primeiro é bom lembrar que a Igreja Católica, né, ela é santa e pecadora. Ela é santa porque ela veio da pregação, do evangelho, dos ensinamentos de Cristo, e ela é orientada pelo Espírito Santo. Mas ela é pecadora por quê? Porque ela é feita por homens, por seres humanos. E nós somos extremamente pecadores, né? Então, ela tem inúmeras coisas maravilhosas pelo mundo e muitos erros também. Não dá para colocar e fazer de conta que não vê os erros que a Igreja Católica cometeu na sua história. Mas, por exemplo, é a entidade no mundo que mais faz caridade. Mas tudo bem, vamos lá falar da morte do Papa Francisco. A primeira coisa que revolta, indigna, deixa pé da vida, sabe? Foi quando ele foi internado, que ele ficou aqueles 38 dias internado. Quando ele foi internado, muita gente no mundo rezando pela recuperação dele, pela saúde dele, que ele voltasse aos seus afazeres papais e tal. Inclusive pessoas de outras religiões, budistas, muçulmanos, ortodoxos, e aí vai, né? Muitas pessoas, inclusive de outras religiões, orando, rezando segundo a sua crença, segundo a sua religião, para que o Papa Francisco melhorasse e voltasse às suas atividades. Sabe quem é que estava torcendo, inclusive publicamente, com postagens em redes sociais, para que ele morresse? Grupos ultraconservadores da Igreja Católica. Católicos estavam torcendo pela morte do Papa Francisco. Que contrassenso isso, né? Isso é uma coisa assim que não, é difícil compreender, né? Claro, a gente sabe que o Papa Francisco veio com uma proposta de vivência mais explícita do Evangelho. Os gestos, as atitudes, as ações, as pregações dele foram de uma vivência mais explícita e mais correta, mais digna e mais verdadeira do Evangelho. Ele não quis ficar preso num castelo dourado como muitos bispos, arcebispos e cardeais pelo mundo afora. Como muitos representantes de congregações religiosas mundo afora, que ficam encastelados em seus castelos, vivendo do bom e do melhor, cometendo pecados, como muitos cometeram. A gente sabe de casos de que o Papa Francisco foi incisivo e até expulsou da Igreja Católica porque cometeram erros gravíssimos, pedofilia, abusos sexuais e tal. São essas pessoas que, trancadas nos seus castelos de ouro, prata e bronze do bom melhor, com hábitos lindos, maravilhosos, como se o hábito fizesse o monge, né? São essas pessoas que não quiseram perder os seus privilégios, que estavam desejando a morte do Papa Francisco. E isso é um contrassenso, e o interessante é que até na morte, e após a morte dele, que é o velório, o enterro, ele foi desfazendo paradigmas com detalhes sutis. Ele não precisava fazer uma mega de uma pregação e blá blá, não! Uma ação dele dizia muito. Por exemplo, ser enterrado com os sapatos pretos usados que ele estava usando, não aqueles vermelhos maravilhosos ou um sapato novo, não, né? Então ele pelas ações dele, pelas atitudes dele, já dizia muita coisa. Ele já trouxe muita gente de volta para a Igreja Católica por isso, por essa vivência do Evangelho,
Não só a pregação do evangelho, como muitos fazem por aí afora, mas a vivência real dentro das possibilidades. Ele foi eleito papa numa igreja de 2000 anos, numa estrutura de mais ou menos 2000 anos. Não dá para chegar lá e buá, fazer uma mega revolução e mudar tudo. Não dá. Não é assim que as coisas funcionam. Quem está num cargo eletivo, alguma coisa assim de autoridade, sabe que não é assim que as coisas funcionam. Tem que ir devagarzinho, uma coisinha aqui, uma coisinha lá, e plantando sementes como ele fez. Ele plantou muitas sementes com as crianças, com os marginalizados, com os LGBTQIA+, com as mulheres dentro da Organização do Vaticano, com o combate aos crimes sexuais, à pedofilia, etc e tal, ao abuso do dinheiro, né? Isso não foi plantando sementes. Essas sementes vão florescer? Bom, vamos ver agora na eleição do próximo Papa, no desenrolar das coisas. A parte dele, dentro das possibilidades, ele fez, né? Então, que essa mensagem de vivência do que prega, não só para ir falar, 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 falar. Por que no Brasil está havendo um crescimento muito grande das chamadas, assim chamadas, porque falta uma designação mais específica, mas assim chamadas as igrejas evangélicas de esquina, né? Porque uma igreja evangélica de esquina, o cara não depende de uma organização superior, ele não tem que seguir uma regra, uma norma, ele cria a regra, ele cria a norma, ele faz do jeito que ele quer, o dinheiro arrecadado fica para ele faz o que quiser com esse dinheiro, ele não tem que repassar para ninguém, para nenhuma instância superior, né? Ele não tem que seguir a ordem de uma pessoa, ele faz o que quer, né? E é ali, no contato com o povo. É uma garagem, é um cômodo de uma casa. As pessoas veem que é uma coisa simples, modesta. Algumas dessas pessoas, desses trabalhadores, né, obreiros, missionários, pastores e pastoras dessas igrejas evangélicas de esquina, realmente vivem o que pregam. E como ela mora ali no bairro, as pessoas veem isso. Agora, um padre, por exemplo, vive encastelado numa casa paroquial, cobra para batismo, cobra para casamento, cobra para isso, cobra para aquilo, a igreja é linda, maravilhosa, o padre tem o carro do ano, nananã, come do bom, né? E aí? E aí? E ainda tem padre que não vive o que prega, né? Chega lá, faz um sermão maravilhoso de humildade, nananã, nananã, de vivência do evangelho, e as pessoas sabem que quem está lá nas coordenações é aquela mesma catrefa, aquela mesma máfia de anos e anos e anos e anos, na sécula secularum, blá, 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 né? Então a Igreja Católica ela está perdendo espaço, por um lado, nesse cotidiano, porque o povo está encontrando pessoas de outras religiões, outras denominações religiosas que vivem mais, que elas podem ver mais, que elas conhecem mais a vivência dessas pessoas, não alguém que está enclausurado numa igreja lá, numa casa paroquial, que tem todos os privilégios que tem, né? Ou a nossa cidade ainda não, mas você vai numa cidade maior, tem aquelas igrejas lindas, maravilhosas, que só para manter a estrutura da igreja é uma fortuna, né? Então, quem é que vai lá? Os ricos, os endinheirados. Acho que o pobre, pé de chinelo, vai lá? Não vai. Se sente mal no meio de todo aquele luxo, aquela beleza. Não é bem recebido, não é bem tratado. Tem igrejas que nem entrar, entra, porque tem segurança, ou o pessoal da acolhida pastoral, do acolhimento na porta, nem deixa entrar. Linda aquela imagem que apareceu, aquele vídeo de uma cerimônia de lava-pés numa praça de um padre, nem sei quem é o padre, ele lavando os pés lá naquela demonstração do evangelho e tal, 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 e vem um pobre, alcoolizado lá, reclamando, reclamando, ele fez o cara sentar, lavou os pés dele, pronto, acabou, ele, ó, né? E está crescendo
né, aqueles grupos mais conservadores, né, de novo que se prendem muito ao rito, à forma, tem que ser assim, tem que ser 6 velas, 7 velas, vela assim, vela assada, vela cozida, vela frita, tem que falar assim, tem que falar aquilo lá, a igreja assim, assim, se prendem muito à forma, ao rito, mas não à essência. Volto a dizer a frase de Cristo: o que salva uma pessoa não é o que entra pela boca dela, é o que sai do coração dela. Então pensemos nisso. Tudo que sai do que nós falamos é porque primeiro já estava no cérebro da gente, já estava no coração, já estava nos pensamentos e nas emoções da gente. Ele só foi colocado para fora, só foi verbalizado. Então, que nós possamos realmente vivenciar a nossa fé. Independente se ela é católica, evangélica, luterana, anglicana, metodista, se ela é ucraniana, ortodoxa, se ela é do candomblé, se ela é da Umbanda, se ela é espírita, né? Isso é um detalhe. O importante é vivenciar. Jesus, na sua carreira, nos seus tempos de pregações, nos seus 3 anos de pregações, ele nunca julgou ninguém. Quando todo mundo julgava a pecadora, a adúltera, ele lá escrevendo os pecados. Ele só falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Quando ela se levantou e tal, ele falou: a única questão que te condenava, ela foi embora. Então vai em paz e não peques mais. Pronto. Ele não condenou. Ele não fez um sermão maravilhoso para ela. Então que a gente possa vivenciar os ensinamentos que Francisco trouxe para nós também, mas vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. A história, os ensinamentos, as pregações, a vivência de Jesus Cristo. Ele é a nossa base, ele é a nossa fé. A partir dele vieram as religiões. Jesus não fundou religião, não. Então, que a gente possa parar um pouquinho, pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos que nós fazemos, e que a gente possa vivenciar a fé. Não só falar, não só pregar, mas vivenciar. Fala, Celso sem tramelas! Axé para quem é de axé, Oxalá para quem é de Oxalá. Amém para quem é de amém. E namastê para quem é de namastê. Até a próxima.